Bem, alunos, resolvi então gravar esta videoaula e dividi-la em duas partes. A primeira parte vai tratar sobre uma revisão com respeito às relações trigonométricas no triângulo retângulo, depois os arcos notáveis, o de 30, 45 e de 60 graus. Vamos ver também nessa primeira videoaula algumas relações de simetria e a gente fecha essa primeira parte. A segunda parte nós teremos então ainda uma pequena revisão sobre simetria dos arcos. Falaremos ainda como resolver algumas equações trigonométricas e por fim trataremos das relações trigonométricas envolvendo a relação fundamental da trigonometria. Então espero que vocês aproveitem esta videoaula, façam as revisões necessárias, vão no livro, não fiquem satisfeitos apenas com o que vai ser tratado aqui. Esta videoaula tem por objetivo estimulá-los a retomar o estudo. Então, bons estudos! Ok, pessoal, então vamos fazer a nossa revisão. Inicialmente, começaremos pelo triângulo retângulo. Note, dado o triângulo ABC, de ângulos alfa, beta e 90 graus, nós vamos agora definir o que é seno, cosseno e tangente. O que será o seno de um ângulo? O seno de ângulo é o cateto oposto a este ângulo sobre a hipotenusa. O cateto que está oposto a este ângulo você pode identificar como sendo o que está à frente dele. Então, o cateto oposto a alfa vai ser, ao ângulo alfa, é B. A hipotenusa é exatamente o lado do triângulo retângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus. O cosseno é o cateto adjacente, ou seja, que está colado com o ângulo. Ele não está à frente, mas está colado ao ângulo. Então, vamos lá. Seno do ângulo. Seno de alfa é cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo alfa é B, sobre a hipotenusa, que é A. Cosseno, cateto adjacente, que vai ser o lado C, sobre a hipotenusa, que é A. E a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo alfa é B. O cateto adjacente a alfa é C. Por analogia, você também pode fazer a mesma coisa para o ângulo beta. Pense um pouco e veja se você consegue fazer essa relação. Uma outra coisa também importante lembrar é que a soma dos ângulos agudos desse triângulo retângulo vai ser 90 graus. Tudo bem? Alfa mais beta é 90. E também, se você perceber, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, porque representa o mesmo valor. Note, B sobre A. Então, nós temos aqui que seno de alfa é o cosseno de beta, ou seja, do complementar. O cosseno de alfa é o seno de beta. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Ok? Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Dá uma olhadinha já nessa tabela que nós vamos iniciar. Eu tenho aqui, ó, seno de 30 graus, seno de 30 graus, que é meio, é igual ao cosseno de 60. Olha o cosseno de 60 aqui. Opa, é meio, beleza? Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Esta tabela aqui, possivelmente, seu professor já ensinou como obtê-la. Ele deve ter dito assim: comece colocando 30, 45 e 60 na ordem crescente e vá completando assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, dividindo todos por 2 e depois extraindo a raiz quadrada do numerador. Veja, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Então, assim você obtém inicialmente do seno, do cosseno de 30, 45 e 60 os valores. A tangente você vai obter fazendo a divisão entre o seno
e o cosseno. Veja que a forma que a tabela já está montada já te ajuda a identificar essa relação, dividindo o seno pelo cosseno. Ao dividir raiz de 2 por raiz de 2 sobre 2, você vai obter o número 1. E assim os outros valores serão obtidos da mesma forma. Vamos partir agora para o ciclo trigonométrico. Então, no ciclo trigonométrico, nós vamos definir o seguinte. Radiano. O que é radiano? Radiano é o arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Então, esse arco aqui, se ele tiver R como medida, nós vamos dizer que esse arco tem 1 radiano, ok? Ora, como a circunferência, toda ela é 2πr, se você dividir por R, você vai obter quanto vale a circunferência, quantos radianos tem a circunferência completa. Ao dividir 2πr por R, você vai saber que a circunferência completa tem 2π radiano. Logo, a metade terá π. A metade da metade, que é 90 graus, terá π sobre 2 radianos. Ok? Vamos partir, então, para a atividade. A atividade diz o seguinte. Quanto mede um arco em graus, um arco de 11π sobre 6 radianos? Você pode fazer da seguinte forma, preste atenção. Você pode montar uma regrinha de 3, dizendo o seguinte. Π radianos é 180 graus. Lembra? Metade da volta é π radianos. 180 graus. 11π sobre 6 radianos equivale a x, que você não sabe quem é. Isso dá uma regra de 3 simples. Então, aplicando a proporção, você terá que x vale 330 radianos. Eu tenho ainda uma sugestão para você. Se você achar que é válido, então você toma essa sugestão. Qual é a sugestão? A sugestão é o seguinte. Você pode dizer, olhar para 11π sexto radiano e trocar, ou seja, equivale. Aí você vai, aonde tem π, você coloca 180 graus e vai dividir por 6. Ao dividir 180 por 6 dá 30. 30 vezes 11, 330 graus. Ótimo! Então, você já achou rapidamente este valor. Veja, se você tem muitas operações dessa, de transformar radianos em graus, me parece que essa técnica que eu te apresentei, ela facilita, porque você consegue fazer várias operações, inclusive, muitas delas, mentalmente, sem a necessidade da regrinha de 3, tá bom? Então, eu acho que é válido. Ora, agora vem uma outra possibilidade. Como transformar graus em radianos? Para você transformar graus em radianos, você pode usar a mesma técnica. Qual é a mesma técnica apresentada que eu vou chamar o modo 1? O modo 1 de resolver é a regrinha de 3. Tudo bem? Agora, você pode usar uma outra que eu vou te sugerir. Ok? Qual é essa? Você vai dizer o seguinte, vamos pegar o mesmo 330 graus. Lá vamos nós. 330 graus, você vai multiplicar por 180. Ora, professor, mas se multiplicar por 180 graus, a gente altera o valor. Não é mais 330, concordo contigo. Então, você não vai multiplicar por 180, você vai multiplicar por π. Deixa eu ver se agora a minha borracha aqui funciona. Vamos ver aqui a borracha. Então, eu vou apagar aqui, não é 180, em si, π. Lá vamos nós. Então, teremos assim, 180, você vai escrever π e dividir por 180 graus. Essa é a forma. Então, você vai cancelar aqui o 0 com o 0. Você vai ter 33 sobre 18. E simplificando, 33 vai dar 11π sobre 6. Então, essa é uma forma de você transformar graus para radianos e radianos para graus.
Vamos ver agora, na sequência, o ciclo trigonométrico, uma outra parte importante do estudo da trigonometria. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, estudando agora arcos trigonométricos. Bem, nós vamos tomar para isso uma circunferência de raio unitário. Então, nosso arco trigonométrico tem, por definição, em que o raio dessa circunferência vale uma unidade. Ora, nós vamos escolher um sentido de orientação para percorrer esta circunferência. Se nós formos no sentido anti-horário, essas medidas para esses ângulos ou para esses arcos será positivo. Se tomarmos o sentido horário, será negativo. É só uma questão de convenção, ok? Também cabe já destacar que esses pontos A, B, A' e B', nós vamos dar valores para ele. Por exemplo, o ponto A tem por coordenada 1, 0. O ponto A', que é simétrico a ele, terá por coordenada -1 e 0. O ponto B terá por coordenada 0 e 1. E o ponto B', que é simétrico a ele em relação à origem, será 0 e -1. O centro da nossa circunferência terá por coordenada 0, 0. Nós chamamos normalmente de O, que é o centro da circunferência. Bem, visto isto, nós vamos agora ver uns casos interessantes de simetria da circunferência. Nós podemos ter os seguintes pontos simétricos. Vamos tomar aqui o ponto X, que é um arco, né? É uma medida, e nós vamos ver que ele é simetricamente oposto à origem. O ponto que é simetricamente oposto à origem vai ser 180 mais x. O que é simétrico em relação à ordenada vai ser 180 menos x. E o ponto simétrico em relação à abscissa será 360 graus menos x. Aí nós estamos tratando de simetria. Simetria do ponto x em relação à origem, em relação à ordenada, em relação à abscissa. Também você poderia pensar, ter essa mesma ideia ou esse mesmo procedimento falando em radianos. Note, o ponto simétrico de x em relação à origem vai ser π mais x. Olha lá, 180 você troca por π. Em relação à ordenada vai ser π menos x. Em relação à abscissa, a ponto de simetria, vai ser 2π menos x. Esses valores aí, esses pontos simétricos, vão ser importantes para que a gente possa fazer as próximas atividades que iremos fazer agora. Vamos então para a nossa primeira atividade. A primeira atividade diz o seguinte: exercício 1. Determine em graus os arcos cujas medidas estão compreendidas entre 0 e 360 graus e têm extremidades nos vértices do retângulo abaixo. Ora, esse retângulo ele vai ter pontos que são exatamente aqueles pontos de simetria, tá bom? Então vamos lá, olha o nosso primeiro treino. O ponto simétrico de 30 em relação à origem vai ser exatamente, lembram lá da relação? Vai ser 180 mais x. 180 mais 30 vai dar 210. Em relação à ordenada, vamos ver se você lembrou? Em relação à ordenada, você terá 180 menos x. 180 menos x, que vale 30, vai dar 150 graus. E o ponto simétrico em relação à abscissa vai ser
360 menos 30. 360 menos 30, nós teremos 330 graus. Veja, tome esse exemplo da alternativa B, se você consegue obter os pontos simétricos em relação à origem, à abscissa e à ordenada. Tente fazer. Copie 110, marque o círculo, esqueça um pouco a resolução e tente fazer. Tá? Você verá que é tranquilo. Só que agora é o contrário. Você tem 110 e quer saber, você vai voltar para o original, que é x. Então, se você sabe que para chegar neste ângulo aqui, o que você fez na realidade para chegar nesse ângulo aqui? Você não sabe quem é o 70. Se você soubesse, então você fez assim, ó, isso aqui valia x antes. Como é que você faz para chegar no 110? Você simplesmente fez 180 menos x. Então, o 110, na realidade, é o 180 menos x. Então, você vai escrever assim, ó, 180 menos x é igual a 110. Fazendo aqui, né, x vai ser igual a 70 graus. Ótimo! Então, se você já achou o primeiro, que é 70, que está lá no primeiro quadrante, você pode obter os demais. Então, os demais, a partir do 70, vai ser igual à letra A. Tudo bem, nenê? É assim que você vai proceder. Acha o primeiro. Eu escolhi, por exemplo, o que está no segundo quadrante. Você poderia escolher o que está no terceiro ou no quarto. Mas vamos, para fins de definir uma técnica, você pegou o que está no segundo e levou para o primeiro quadrante. Tá? Vamos ver mais uma atividade envolvendo isso. A atividade diz o seguinte, letra C e D. Ora, ele tomou agora um arco estando no terceiro quadrante. Então, qual é a ideia? A ideia é você chegar nesse ângulo que está no primeiro quadrante. Aí você tem que lembrar daquele modelo. Qual é o modelo? Se está no terceiro quadrante, então é 180 mais x. Isso aí. Então você vai escrever assim, ó, 180 mais x é igual a 200. Então x ficou igual a 20. Oh, beleza! Ok? Achou 20. Como você já sabe que o que está no primeiro quadrante vale 20, aplique aquelas mesmas relações e você vai achar 160, 340 graus. O último exemplo, a letra D, você vai fazer da mesma forma. Tente e veja se você consegue. Vamos passar agora para uma outra atividade. A outra atividade diz o seguinte. Opa, essa é uma atividade muito bacana. Você tem assim, simplificar. O que você tem que simplificar? Você tem que buscar uma expressão que seja a menor possível. Para isso, você vai ter que lembrar do ciclo trigonométrico. Lembra daqueles pontos? Que pontos, professor? Aquele A linha, B e B', lembra lá? O ponto A, retome lá a atividade se você não está relembrando. O exemplo, o ponto A vale 0 graus. O ponto B, π sobre 2 ou 90 graus. O ponto B' vai valer 180 graus ou π. E o ponto A', né? E o ponto B' valerá 270 ou ainda 3π sobre 2. Ok? Então, vamos ver. A partir disso, temos o seguinte. Seno de 90. O seno de 90 está aqui na ordenada. O seno de 90 tem medida 1. Aí você vai trocar o seno de 90 por 1. Cosseno de 0. Cosseno de 0 também tem medida 1. Mas teremos cosseno de 180. Cosseno de 180, lembre-se, está na abscissa.
vale menos 1. Você substitui por menos 1. Seno de 270, você vai na ordenada. E na ordenada, o seno é menos 1. Seno ao quadrado de zero. O seno de zero está aqui, vale 0. Cuidado para não confundir. O seno de zero vale 0. Então, 0 ao quadrado vai dar 0 ao quadrado. Cosseno ao quadrado de 180. Novamente, o cosseno de 180 é menos 1. Ao elevar o menos 1 ao quadrado, você terá 1. Ok? Então, essa vai ser a resposta da simplificação. A é igual a 2 sobre 1, que é igual a 2. Vamos partir para mais uma outra atividade envolvendo isso. Atividade 2. Atividade interessante porque agora a gente já está usando não só a ideia de simetria, mas os ângulos notáveis, ok? Vamos ver. 150 graus. Qual é o seno de 150? Nenê, você vai ter que pegar esse ângulo que é maior que 90, que está no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, e utilizar aqueles processos de simetria. E trazer para o primeiro quadrante. Agora, cuidado. Olha o sinal. Ok? Olha o sinal. Então, vamos lá. Normalmente, os professores, gostam muito dessa simbologia. Desenha aqui, coloca o mais, menos. Isso aqui é o seno. Está acordado, sem sono. E aqui nós temos agora o cosseno. Mais, menos e o mais. Está dormindo. Cosseno. Cosseno de um ângulo. Então, a partir dele, nós vamos olhar os sinais e resolver esse tipo de atividade. Preste atenção. Seno de 150 graus. O seno de 150 graus vai ser igual a quem? Primeiro, pegue esse arco e descubra o simétrico dele lá no primeiro quadrante. Então, se você lembrar, aqui está o exemplo, 150, você escreveria assim. Você já treinou isso. É 180 menos x, que é o que vale estar aqui, é igual a 150. Logo, o x vale 30. Beleza, você já achou que x vale 30 graus. Ora, só como você quer o seno é esse aqui. No segundo quadrante, que esse ângulo está no segundo quadrante, é mais. Então, mais com mais, dá mais. E ficará seno de 30. Aí, aquela tabela que você já sabe, diz que o seno de 30 é meio. Beleza? Quase entendeu? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá. Cosseno de 150. O cosseno de 150 vai ser igual a quem? Você vai ter que pegar este ângulo e trazer o simétrico dele. Então, o simétrico de 150 ainda é 30, não mudou. Entretanto, o sinal é negativo. Aí você vai fazer o quê? Menos com mais dá menos. Mas quem é o cosseno de 30? Cosseno de 30, lembra da tabela, é raiz de 3 sobre 2. Por isso que você vai escrever menos a raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então fizemos nessa primeira videoaula uma revisão do ciclo trigonométrico, das relações métricas no triângulo retângulo, simetrias. Então já tem aí já um apanhado importante no ciclo trigonométrico ou ainda desse conceito de trigonometria que estamos estudando. Ok? Tente rever as atividades do livro, refazer essas atividades, já que você agora já tem uma noção melhor, e bons estudos.